Abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Lucas, só mais um pouquinho de microfone. Desde já eu gostaria de agradecer essa oportunidade que o pastor nos concedeu. Cumprimentar toda a igreja mais uma vez, os irmãos que eu não conhecia, alguns que eu estou vendo aqui pela primeira vez. Tenho certeza que Deus vai falar conosco. E já falou diversas vezes aqui conosco. Gênesis capítulo 6. Quem achou, diga eu vou para o céu. E quem não achou, diga eu vou também. Vamos todos, eu vou começar a leitura para ganharmos tempo. É um livro bem difícil de encontrar, viu, igreja? Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 16. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Versículo 17. Porque estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Olha que interessante esse versículo que nós lemos. Antes da arca ser construída, Deus já havia falado para Noé: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre toda a terra para consumir toda a carne. As águas que Deus ia derramar era para consumir a carne. Era para destruir aquela geração pecaminosa. Eu vou continuar a leitura. A partir do versículo 18, capítulo 6, versículo 18. Preste bem atenção. Porém, contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Vamos ler o versículo 6 do capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para que, se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no seu bico uma folha de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham se minguado de sobre a terra. Pode colocar sua Bíblia no assento e pode se sentar exaltando e glorificando o nome daquele que é digno de louvor, de glória. Igreja, a mensagem que Deus colocou em meu coração é essa. Eu gostaria de fazer um minutinho de oração e pedir aos irmãos que fechem seus olhos e orem junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória e Deus de maravilhas. Senhor, mais um dia estamos na Tua casa, Pai, para Te adorar, engrandecer o Teu santo nome. Faça um pedido nessa noite, Pai, que o Senhor tenha de misericórdia de nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, Pai. Receba, Pai, nosso louvor, nossa adoração, Pai. Fala com a Tua noiva, Pai, o que o Teu povo precisa ouvir nessa noite, Pai. Diminua, Senhor, eu, para que o Teu Espírito Santo venha crescer sobre a minha vida e falar com o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz? Glória a Deus.
Igreja, a mensagem que Deus colocou em meu coração foi a respeito de um homem por nome de Noé. Eu creio que aqui quase todos já ouviram pregação sobre Noé. No princípio de tudo, Deus criou Adão e criou Eva. Todos aqui conhecem essa história. Deus cria o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Noé adormece e da costela de Noé, Deus pega e constrói Eva. E o interessante é que todos aqui conhecendo essa mensagem que fala do princípio de tudo, Deus construiu tudo, as águas, os firmamentos, os céus, os animais. E Noé habitava, e Adão habitava sozinho, colocando o nome nos animais, e Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Constituiu uma adjuntora, sua esposa. Só que naquele decorrer, um projeto lindo, um projeto maravilhoso, no paraíso, um lugar que era para ser totalmente santificado, totalmente puro, a serpente entrou e fez uma bagaceira gigantesca. A serpente entrou e começou a iludir a mulher, iludir Eva. Todos aqui conhecem a história que a serpente enganou Eva. Todos aqui conhecem essa história. Muitos, eu cresci acreditando que aquele fruto proibido que dava o entendimento do bem e do mal era uma maçã. Eu cresci acreditando nisso, só que a Bíblia não afirma que fruto era esse. E por coincidência, ou não sei o que acontece, que a Apple é uma maçã mordida, como se representasse o pecado, como se representasse através daquela mordida, o pecado entrando no mundo. Através da mordida no fruto proibido, eles vieram a ter entendimento do bem e do mal. E era o que Deus não queria para aquele povo. Eles andavam nus, andavam sem roupas, não sentiam vergonha. Mas a partir do momento que eles vieram a entender o que era certo, o que era errado, entender o que era bem, o que era o mal, eles passaram a ter vergonha. A pessoa, quando ela está vivendo uma vida reta diante de Deus, quando Deus fala com ela, logo ela quer ouvir Deus falar mais ainda. Quando Deus fala com ela, quando ela ouve a voz de Deus, logo ela vai correr para perto de Deus. Só que quando a pessoa peca, quando ela ouve a voz de Deus, ela quer se esconder. Ela não quer vir mais para a igreja, não quer mais orar, não quer mais ir para os ciclos de orações. Quanto mais a pessoa peca, mais ela se afasta de Deus. A Bíblia nos fala que Deus, Ele chamou por eles, e eles se escondiam. Deus procurou por eles se escondiam, porque eles se achavam despidos, ficaram envergonhados, porque eles tinham ciência do bem e do mal, entendiam o que era certo e o que era errado. Só que o interessante, igreja, que Deus ele nos mostra que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. O pecado entrou no mundo, eles foram expulsos, todos aqui sabem essa história, foram expulsos do paraíso. Tiveram filhos, Caim, Abel. Muitos aqui conhecem a história que Caim matou Abel, e a partir de então, a descendência de Caim foi uma descendência amaldiçoada, uma descendência que era rejeitada até mesmo por Deus. E a Bíblia nos diz que Deus, vendo que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, um morreu, um que ofereceu uma oferta agradável a Deus morreu, e o outro era rejeitado. A Bíblia nos diz que Deus, pela sua misericórdia, deu outro filho a Adão e Eva, por nome de Sete. E este filho era para vir de uma linhagem santa, uma linhagem sagrada, a linhagem que ia vir, a árvore genealógica de Jesus Cristo. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Deus faz uma promessa à serpente, a Satanás, e fala: do ventre da mulher vai vir aquele que vai esmiuçar a sua cabeça, vai pisar na sua cabeça. E essa promessa vem através da vida de Sete, que era um homem justo, um homem separado, um homem que foi escolhido por Deus para dar continuidade à sua linhagem de homens que buscavam a santidade, de homens separados do pecado, de homens
que ia dar continuidade na descendência até chegar em Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz da árvore genealógica, no capítulo 5 do livro de Gênesis, a árvore genealógica de Sete. A árvore genealógica dele veio vários homens que todos aqui conhecem, por nome de Matusalém, que foi o homem que mais viveu em toda a história. Um homem conhecido como Enoque, que a Bíblia simplesmente fala, Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus tomou para si. Um homem que andou com Deus era um homem separado, era um homem que buscava santificação, um homem que não se contaminou com a geração perversa. Este era Enoque. E dessa geração deu continuidade até chegar na vida de Noé. Chegando na vida de Noé, a Bíblia vai nos falar sobre a história de Noé. No capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer a respeito dos filhos de Deus e dos filhos dos homens. Historiadores falam que os filhos de Deus são os anjos, e outras linhas de raciocínio de historiadores, pessoas estudiosas da palavra, diz que os filhos de Deus que Deus se refere nessa palavra é a linhagem de Sete, que são homens separados, que ele tinha como filhos de Deus pela sua santidade. Só que o interessante é que no livro de Jó, a Bíblia nos fala de filhos de Deus como os anjos. Só que os anjos celestes, eles não têm vontades carnais. E esses anjos que a Bíblia se refere também no livro de 2 Pedro, que são anjos caídos, a Bíblia vai falar que esses filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, da linhagem provavelmente de Caim, e coabitaram com essas mulheres, e nasceram homens grandes, néfilins, homens guerreiros. E naquela época começou uma pecaminosidade tão grande que muitos começaram até mesmo fazer todo tipo de atrocidade e começaram a cada vez mais abandonar os caminhos de Deus. Cada vez mais ficando mais escasso pessoas que seguiam os caminhos do Senhor. E quando Deus ele olha para aquela geração, olha para aquele povo, a perversidade tomando conta de todo aquele povo, de toda aquela geração, de toda aquela nação, Deus ele resolve dar cabo de toda aquela nação. Ainda no capítulo 6, a Bíblia nos diz que Deus fala, eu me arrependo de ter criado o homem na face da terra. Eu me arrependo de ter criado todo ser vivente da face da terra. Eu vou dar cabo de tudo. Eu vou acabar com tudo. Até que a Bíblia nos fala, e Deus viu graça em Noé. A partir de então, a Bíblia vai nos falar a respeito de Noé. E Deus viu graça em Noé. No capítulo 7, então farei desaparecer da terra todo homem réptil. No versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Era um homem justo, íntegro. Em seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Noé tinha algumas qualidades, íntegro, justo, e a terceira qualidade, que ele andava com Deus. Assim como Enoque andou com Deus e Deus tomou para si, Deus também poderia fazer isso com Noé. Só que Deus tinha um projeto na vida de Noé. E Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem um projeto na tua vida. As águas não vão te consumir porque Deus tem um projeto na tua vida. O dilúvio não vai te parar, o dilúvio não vai te matar porque Deus tem um projeto na tua vida. Quem crê que Deus tem um projeto na tua vida aqui? Igreja, o interessante, a Bíblia vai falar a respeito das qualidades de Noé. E fala também de seus 3 filhos, gerou Sem, Cã e Jafé. E as esposas de seus filhos. E a esposa de Noé. A Bíblia nos fala que Deus fala para Noé. E instrui Noé. Como ele deveria construir a arca. E fala, Noé, eu vou dar cabo dessa nação. Eu vou dar cabo de todo este povo. Constrói uma arca. Essa arca vai ter o comprimento de 300 côvados, que é aproximadamente 133 metros a 137 mais ou menos. Um côvado era aproximadamente 45 centímetros.
E aquela arca de 130 e poucos metros, de 22 metros de largura e 13 metros de altura, uma arca gigantesca, uma arca bem grande, de 3 andares, provavelmente para separar os animais por espécie. E eles separavam esses animais e Deus instruiu. A tábua que eu quero que use na arca é a tábua de cipestre. E algo muito interessante que Deus nos mostra, e ele fala para Noé: Noé, a outra instrução que eu vou te dar, na construção dessa arca você vai usar a tábua de cipestre, mas você vai betumar ela por dentro e por fora. O betume ele servia para fechar as brechas da arca. Ele pregava as madeiras, só que provavelmente devia ficar brechas na arca. Só que Deus nos ensina que para nossa embarcação não ir por água abaixo, que para nossa vida, nosso ministério, nossa família, que é projeto de Deus, não ir por água abaixo, Deus nos manda fechar todas as brechas da arca. Deus nos manda usar o betume que Ele nos entregou. Deus nos manda usar o betume e tampar as brechas da nossa vida, do nosso ministério, da nossa casa, da nossa família. Quantas famílias têm sido destruídas porque não têm usado o betume? Quantas vidas, quantos ministérios que têm ido por água abaixo nesses últimos dias? Quantos pastores, missionários, obreiros, membros fiéis, pessoas que buscavam a Deus e têm perecido, principalmente nessa época de pandemia, porque não têm usado o betume, não têm tampado as brechas por dentro e por fora. Tem que tampar por dentro e por fora. Tem que tampar dos dois lados, igreja, que senão a água entra para dentro e a embarcação vai ser naufragada. E o interessante é que ele fala: usa o betume para tampar as brechas. Você vai construir a arca e eu vou dar cabo de toda essa geração. Eu já vi muitas pessoas pregarem que Noé pregou para aquele povo por 120 anos. Noé pregava e aquele povo não queria se arrepender. Provavelmente aquele povo teve a oportunidade de se arrepender. Mas a Bíblia não mostra Noé pregando. A Bíblia fala no livro de 2 Pedro, que eles conheciam ele como pregador da justiça, pelo fato dele ser conhecido por Deus, por um homem que gostava da justiça, por um homem que era justo, assim como o termo de chamar Jesus Cristo como Cordeiro. Um homem justo não era conhecido pela sua justiça. Maior do que uma pregação do jeito que eu estou falando aqui agora, maior do que uma pregação falada, é uma pregação vivida. Noé, ele pode até não ter pregado, mas ele viveu uma vida justa diante de Deus. A maior pregação que você pode pregar, para qualquer pessoa que seja, é o seu testemunho de vida. É o seu testemunho. Você pode até falar que é isso, que é aquilo outro. Você pode falar bem, pode cantar bonito, pode pregar lindo. Mas se você não tem uma vida reta diante de Deus, tudo vai por água abaixo. Não vale de nada, a sua palavra vai cair no chão. Sua palavra vai voltar vazia. Porque não tem vida com Deus. Mas uma pessoa que busca ser íntegra e reta e justa em meio a uma geração pecaminosa, igual Noé foi, essa pessoa, a sua palavra não volta vazia, porque é a palavra destinada por Deus. E naquele momento, a Bíblia nos mostra Noé recebendo a mensagem de Deus. E Deus falando que ia destruir aquela nação, destruir aquela geração, porque Deus queria dar cabo à geração de Caim. Deus queria dar cabo à geração, à linhagem de Caim, à linhagem de pessoas pecaminosas que haviam naquela época, dos néfilins, dos gigantes que haviam na época. E Deus queria acabar com aquela linhagem e dar continuidade à linhagem da vida de Sete, que vinha através da vida de Noé. Muitos já pregaram que Noé pregava para o povo e o povo não queria ouvir de maneira alguma. 120 anos pregando e o povo não se converteu. Só que a Bíblia nos mostra que antes da arca ser construída, Deus já falou: Noé, na arca vai entrar você, tua esposa, teus filhos e as mulheres de teus filhos. 2 animais de cada espécie vão até a ti. Você acha que se Deus quisesse salvar alguém naquela época, Deus não teria salvo?
Se até os animais irracionais, Noé não precisou nem pregar para eles. Deus só falou: Noé, os animais eles vão de 2 em 2 até você. Eles vão até você, Noé, não precisa nem pregar não. E animais irracionais foram até Noé. E o interessante, que quando Deus ele fala para Noé construir aquela arca, que ele queria dar cabo a todo ser vivente, a Bíblia nos fala a respeito da aliança que Deus fez com Noé. Deus fala: Noé, eu fiz uma aliança com você e com tua família. Constrói a arca. E no capítulo 7 Deus fala com Noé: Noé, entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim em meio a esta geração pecaminosa. Olha só que interessante, igreja. Através da vida de Noé, Deus achou graça e salvou toda a família de Noé. Sabe o que Deus nos ensina com isso, igreja? Talvez você está aqui e apresenta quem está lá na tua casa. Talvez tu está bem aqui e às vezes está com a cabeça em alguém que dá trabalho lá na tua família, na tua parentela, no meio dos teus, ou mesmo que seja um amigo muito chegado. Às vezes você está aqui e esquece que Deus é onipotente, dono de todo poder, onipresente, que está em todos os lugares e é capaz de visitar essa pessoa neste momento. Deus ele é capaz de visitar neste momento pessoas que têm que ser tocadas pelo Espírito Santo. Quem crê que Deus pode visitar neste momento aqui? Deus vai visitar. Deus vai visitar pessoas. E o interessante é que através da vida de Noé, por ser um homem que buscou ser justo diante de Deus, Deus alcançou a família de Noé. Porque o projeto para Noé não era só salvar ele, mas era salvar toda a família de Noé. Cutuca o teu irmão e fala bem assim: tua família é projeto de Deus. Tua família é projeto de Deus. E projeto de Deus não vai ficar pelo dilúvio. Projeto de Deus não fica pelo dilúvio. Projeto de Deus ele vai subir nas águas, do mesmo jeito que as águas inundaram tudo, o projeto de Deus subiu. Enquanto muitos choravam, tristes, por ter perdido a oportunidade de ser justo como Noé foi. Naquela época, igreja, aquele povo provavelmente deve ter tido sua oportunidade. Mas Deus ele já tinha o projeto de dar cabo àquela nação, àquela geração. Assim como na época de Sodoma e Gomorra. Deus ele fala: tem quantos justos nessa cidade? Tem apenas vocês 4. Então sai daí, porque eu vou dar cabo a todo esse povo. Deus ele tinha um projeto de destruir. Deus ele dá oportunidades. Deus ele dá oportunidades. Só que se a gente não quiser, vai ter um momento que a arca vai se fechar e vai ser tarde. A Bíblia nos fala que assim como nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamentos, viviam como se Jesus Cristo nunca ia voltar, viviam como se o dilúvio nunca viesse, viviam como se a arca ia estar sempre de porta aberta esperando. Assim também será naquele grande dia. Pessoas que vivem como se Jesus Cristo nunca fosse voltar pela segunda vez. Pessoas que vivem como se o arrebatamento fosse inexistente. Só vão acreditar quando a trombeta soar e Deus levar aqueles que guardaram os mandamentos. Só vão acreditar quando a trombeta soar. Para que mais sinais do que nós estamos vivendo nesse ano de 2020? Para que mais sinais? Quem imaginaria você olhar para um lado e ver uma pessoa de máscara do teu lado? Eu nunca imaginei passar por isso na minha vida. Quem imaginaria olhar para a igreja e ver pessoas repletas de pessoas com máscara, mantendo distanciamento? Se alguém escrevesse isso na Bíblia, do jeito que está acontecendo, muitas pessoas iam falar: isso é impossível acontecer. Em todo mundo, em todas as nações, o povo tudo de máscara, tudo mantendo distanciamento. Isso é a história da carochinha, isso nunca vai acontecer. E assim também muitos têm um arrebatamento
como uma coisa que vai ser, que não vai acontecer nunca. Assim como nos dias de Noé, eu fui aprofundar um pouco sobre os dias de Noé, que casavam-se, davam-se em casamento. Naquela época, aquele povo, era de costume deles, casar com um, casar com outro. Já casava com ele, já separava e dava-se casamento novamente. Viviam uma vida toda desconcertada, como se nunca a porta da arca fosse se fechar. Só que o interessante, naquela época, Deus deu muita oportunidade. A arca se fechou. E nos dias de hoje, nós temos muita oportunidade de ser salvos. Talvez muitas pessoas não escutaram o evangelho, não escutaram pregação naquela época, mas viviam naquela geração, viviam no meio daquele povo e viveram a vida pecaminosa devido à influência. Só que nós não, nós temos a possibilidade e a oportunidade de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus falar conosco todos os dias, de dobrar os nossos joelhos e sentir a presença do Altíssimo. Aquele povo não tinha esse privilégio, aquele povo não tinha essa oportunidade. Talvez se aquele ato na cruz do Calvário não tivesse sido concretizado, nós também estaríamos destinados ao dilúvio. Só que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através desse ato de amor de Deus para filhos, que nós somos filhos, através desse ato de amor de Deus para nós, Ele entregou seu Filho na cruz do Calvário. Ele se entregou. E a Bíblia nos diz que nós somos salvos pela graça. Deus achou graça em Noé. Deus achou graça na vida de Noé. Sabe o que significa graça? Graça significa favor imerecido. É algo que a gente não merece. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós não merecemos essa misericórdia tão grande de Deus. Nós não merecemos que Ele entregasse seu Filho unigênito. Mas isso se chama amor. Isso se chama graça, favor imerecido. Mesmo sem a gente merecer, Ele nos amou. Mesmo sem a gente merecer, Ele entregou o seu Filho para que nós não vimos perecer, mas nós vimos provar da vida eterna. Nós estávamos destinados ao dilúvio. Só que através desse ato, as portas da arca foram abertas novamente. As portas da arca ainda estão abertas para quem quiser entrar por ela. E essas portas se chamam graça, favor imerecido de Deus. E através dessa graça, nós temos o privilégio de entrar dentro da arca. Nós temos esse privilégio. E nós nunca podemos deixar para a última hora para abraçar essa oportunidade de entrar pelas portas da arca. O interessante, igreja, que Noé entrou para dentro da arca, entrou os animais, e a Bíblia diz que uma copiosa chuva desceu, entrou seus filhos, entrou as suas noras, e todos que Deus destinou a entrar na arca. Quando Deus construiu, Deus já falou: Noé, vai entrar na arca tu, tua esposa, teus filhos e as tuas noras, e 2 animais de cada espécie. Todos aqueles que Deus destinou que iriam entrar na arca, entraram. E a Bíblia nos diz, no capítulo 7, versículo 16, e eram macho e fêmea, entraram na arca toda a carne, e Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Jesus Cristo, Ele fala, daquele grande dia, nem eu, nem os anjos que estão no céu sabemos. Só sabemos que Ele virá como um ladrão. O ladrão, ele vem como, igreja? Ele vem de surpresa. Um ladrão, ele vai te mandar mensagem falando: ei, sai da tua casa aí às 10 horas, que é das 10 às 11 eu vou estar roubando aí tua casa. Dá uma voltinha aí das 10 às 11, que esse horário eu vou estar trabalhando aí, vou estar fazendo um assalto na tua casa. O ladrão, ele nunca vai avisar o momento que ele vai roubar. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele vai enviar seu Filho. O arrebatamento, Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que Ele virá como um ladrão. E nem os anjos, nem Jesus Cristo sabe aquele dia. Somente o Pai que está lá em cima, Ele sabe.
Mas nós sabemos de uma coisa, que esse dia está bem próximo. Esse dia está mais próximo do que nunca. Os sinais que têm acontecido e todo mundo tem nos alertado a voltarmos para Cristo, a voltarmos para dentro da arca, a entrarmos para dentro da arca e permanecermos dentro da arca. Permanecer dentro da arca é permanecer nos caminhos do Senhor. Permanecer em justiça, sendo justo, assim como Noé foi. Mas tem pessoa que fala, mas é difícil, não é fácil renunciar. Lá onde eu trabalho, o povo tudo sai, o povo tudo bebe, o povo tudo usa droga. O povo tudo faz o que quer. Só por que eu vou renunciar? Só que a arca, para entrar dentro da arca requer renúncia. Para entrar dentro da arca você não pode ser como quem está fora. Quem está fora ele vai viver da maneira que ele quer. Só que quem está dentro ele vai viver do jeito que Deus quer. Deus simplesmente falou, constrói a arca, entra para dentro. E a Bíblia diz que chove uma copiosa chuva. E a Bíblia não diz que Deus manda chuva durante 40 dias e 40 noites. E a Bíblia nos diz que o próprio Deus fecha a arca. E assim também será naquele grande dia. Da mesma maneira que Deus mandou construir a arca é projeto de Deus. Projeto de Deus, só Ele dá a ordem de fechar. Ou somente Ele vai fechar a porta. Assim como a graça, somente Ele vai falar, chegou a hora. Eu vou trazer meu povo que guardou os meus mandamentos. Eu vou buscar o meu povo que buscou andar em justiça em meio a uma geração pecaminosa. E o interessante, igreja, que Noé entra para dentro, a copiosa chuva vem, alaga todo aquele povo. Muitas pessoas devem ter visto Noé construindo aquela arca por mais de 100 anos. Deve ter olhado aquela arca gigantesca, deve que chamava muita atenção. Pelo tamanho da arca, muitas pessoas que passavam e olhavam e falavam, rapaz, Noé e a sua família, eles devem ser meio loucos. Para uma chuva levantar uma arca desse tamanho. Arca significa para aquele povo, tem um significado de caixão grande. Um caixão ele serve para quê? Para que serve um caixão, igreja? Para quê? Fala, povo, para que serve um caixão? Para enterrar mortos. Só que Deus ele resolve quebrar protocolos. E um caixão que era para enterrar mortos, ele foi para salvar os vivos. Os que estavam mortos eram os que estavam fora da arca. Os que estavam distante de Deus. Sabe por quê? Porque uma pessoa sem Deus, ela é morta. E aquele que guardou os mandamentos de Deus, ele era vivo. Outro dia eu vi uma mensagem muito linda, que eu guardo para a minha vida e vou levar para a vida toda. Se você tirar um peixe da água, o que acontece, igreja? Bem forte. Se tirar um peixe da água, o que acontece? E se tirar uma planta da terra, o que acontece? E se tirar a gente de Deus, o que acontece? E assim também foi naquele grande dia. As pessoas que se desconectaram de Deus, essas morreram. Mas aqueles que mantiveram conexão com Deus, que guardaram-se em justiça diante de Deus, esses ficaram vivos. Não se desconecta de Deus não, porque a qualquer momento a porta da arca vai fechar e nós vamos subir junto com Ele. Igreja, desde já, eu quero que todos se coloquem sobre seus pés. Eu gostaria de concluir essa mensagem a chuva desceu, destruiu toda aquela nação, destruiu todo aquele povo. Só que Deus conservou em vida aqueles que guardaram seus mandamentos, aqueles que foram justos. E o interessante, que passados os dias, Noé, ele manda um corvo, e vê se as águas já tinham baixado, e manda o corvo ir, e o corvo ia e voltava. O corvo ia e voltava. Até um dia que o corvo foi e não voltou mais. Provavelmente ele deve ter achado algo mais atrativo do que a arca.
A pomba, depois de ver que o corvo foi e não voltou, logo ele supôs que provavelmente, por ter morrido muitas pessoas, corpos poderiam boiar. Ou alguma carniça deveria morrer, algum animal, algum destroço, ou então algum alimento ele encontrou, algo que prendesse ele encontrou, que o corvo não voltou para dentro da arca. A arca também pode representar a igreja. A arca pode representar a igreja, a presença de Deus, a ligação que nós temos com Deus. Nós nunca podemos perder. E o pombo, a Bíblia nos diz que ele manda o pombo vai e volta porque não acha lugar para pousar. Passa-se 7 dias, ele manda o pombo de novo, o pombo vai, acha lugar para pousar, mas mesmo assim ele volta para a arca. Porque ele sabe que a arca é o lugar que Deus quer ele. Sabe o que isso significa, igreja? Diversas vezes, quando eu comecei a servir a Deus aproximadamente com os 13 anos de idade, com os 18 aproximadamente, eu me desviei da presença do Senhor. Só que o interessante, que independente do lugar que eu estava, já tive em boca de fumo, em mesa de boteco, independente do lugar que eu estava, sempre chegava alguém e falava, rapaz, tu é crente. E eu, que crente o quê, rapaz? Nem de crente eu gosto. E ele, rapaz, tu é crente, não é? E eu falava, não sou não. E por dentro eu sabendo que ali não era o meu lugar. Já tive vez de estar em mesa de boteco e pessoas chegavam e falavam, tu é crente, rapaz, não é teu lugar não. E aquilo me cortava por dentro, eu sabendo que ele estava falando a verdade. E eu sabia que a qualquer momento, eu tinha feito como o corvo, tinha saído da arca. As carniças que o mundo oferece, poderia ter até me atraído. Podia até ter me afastado. Só que eu sabia que assim como o pombo foi e voltou para a arca, eu sabia que no momento certo eu ia voltar trazendo a oliveira em minhas mãos. A oliveira, ela representa o azeite representa o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que aquele que come a comida da arca, ele pode até ter voado fora, mas no momento certo ele vai voltar para dentro da arca, porque é a arca que é o seu lugar. É a arca que é o seu lugar. Neste momento, igreja, antes de fazer a oração, eu quero convidar aqui à frente pessoas que querem reconciliar nessa noite. Alguma pessoa que, por algum motivo, saiu dos caminhos do Senhor, deu um voo fora, assim como o pombo, assim como o corvo, e quer voltar nessa noite. A arca ainda está de portas abertas. A trombeta ainda não soou. A arca ainda não fechou as portas. Jesus Cristo ainda não arrebatou a sua igreja. Ainda há tempo de reconciliar. Ainda há tempo de viver uma vida digna como Noé viveu. Se você é essa pessoa, faça um gesto com sua mão. Quero orar por você. Mas se não tiver ninguém, igreja, que neste momento você incline sua cabeça e ore junto comigo. Pode chamar o Ministério de Louvor para cantar aquele hino Eu Navegarei. É um hino que eu gosto demais. Igreja, neste momento eu vou pedir a toda a igreja que feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor com esse hino, só que é adorar de verdade. Adorar de verdade. Porque Deus, ele diz que está à procura de verdadeiros adoradores que adoram de espírito e em verdade. Quem aqui é o verdadeiro adorador que Deus procura? Então fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Me coloco como um verdadeiro adorador para te adorar. Vamos adorar Ele nessa noite. Feche teus olhos, esquece quem está do teu lado. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Adore ao seu Deus nesse momento. Fecha teus olhos, fala com Ele. Ora, intercede.
Apresenta pessoas que você quer que Deus visite nesse momento. Tua família é projeto de Deus. Em projeto de Deus, a tua família não vai ficar de fora. Deus vai visitar nesse momento. Deus é capaz de quebrar todo agrilhão, todo aprisionamento espiritual. Deus é capaz de quebrar toda maldição hereditária neste momento, pela autoridade que há no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Igreja, ainda de pé. Coloca a mão em teu coração. Quero fazer uma breve oração neste momento e já passar a minha oportunidade. Igreja, Deus ele destinou Noé e falou: Noé, constrói essa arca. Eu quero com essa medida, com essa altura, com essa largura. Quero com essas tábuas. Eu quero com cipestre. Eu quero também com betume para tampar as brechas. Só que algo que me chamou muita atenção, que Deus, ele não mandou Noé construir um leme, ou então não tinha algo para que eles viessem a remar e conduzir ou guiar aquela embarcação. E depois que eu vim entender o motivo disso, igreja, Deus simplesmente jogou a água. Eles entraram dentro da arca. A água subiu aquela arca. Só que quem conduziu aquela arca foi o próprio Deus. Sabe por quê, igreja? Projeto de Deus, quem vai conduzir é Ele. Tua família é um projeto de Deus. Tua vida é projeto de Deus. Teu ministério é projeto de Deus. Quem crê que tua vida é um projeto de Deus? Tua vida é um projeto de Deus. E quem conduz a tua vida é o próprio Deus. Quem está na direção da tua vida é Deus. Quem te trouxe aqui nessa noite foi Ele. E é Ele que é digno de honra e de glória. Feche teus olhos nesse momento. Eu quero interceder por vocês. Neste momento eu vou pedir que toda a igreja ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Pai, eu tenho certeza no poder, na eficácia da tua palavra, que o Senhor possa, Pai, visitar a nossa casa, a nossa parentela, Pai, que assim como o Senhor fala através da tua palavra, que o Senhor visitou a família de Noé, através da justiça que o Senhor viu na vida de Noé, através do ministério de Noé, através do testemunho que Noé prestava diante de ti, Senhor. O Senhor visitou a família de Noé, visita a nossa casa, visita a nossa parentela, quebra agora todo aprisionamento espiritual, todo agrilhão, toda maldição hereditária, seja lançada por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Visita de uma maneira poderosa, nos guardando, entender, Pai, que a arca ainda está aberta, que a arca ainda está preparada para receber pessoas, Lamandarácia. A arca ainda está de portas abertas. A arca ainda está de portas abertas para receber pessoas que querem se arrepender de seus pecados, se arrepender de seus maus caminhos e seguir uma vida reta assim como Noé seguiu.